Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar, editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, lido por Anselmo D'Onofrio em julho de 2009, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Autor J. Simões Lopes Neto. Correr Eguada. Se Vance fosse daquele tempo, eu calava-me, porque não me contaria novidade, mas Vance é um guri perto de mim que podia ser seu avô. Pois escute. Tudo era aberto. As estâncias pegavam umas nas outras, sem cerca nem tapumes. As divisas de cada uma estavam escritas nos papéis das sesmarias. E lá um que outro estancieiro é que metia marcos de pedra nas linhas, isso mesmo quando aparecia algum piloto que fosse entendido do ofício e viesse bem apadrinhado. Você vê que desse jeito ninguém sabia bem o que era seu de animalada. Marcava-se, assinalava-se o que se podia de gado, mas mesmo assim pouco. Agora, o que tocava à bagualada, isso era quase reiúno, pertencia ao campo onde estava pastando, e mesmo nem tinha valor nenhum. Égua bagala era só para tirar-se as loncas, alguma bota. Depois é que apareceram uns lamões e uns ingleses, melados, que compravam o cabelo. Por isso, às vezes, se cerdeava, mas eles pagavam uma tuta e meia. Veja Vance, sempre a estrangeirada especulando coisas de que a gente nem fazia caso. Eguada chucra, potrada orelhana, isso era imundície por esses campos de Deus. Miles e miles. E bicho brabo para se tropear esse. Barulhento, espantadiço, disparador e ligeiro, como 300 diabos. Mas, como o que era sempre um divertimento macanudo, uma volteada de baguais. Ah! Não há nada como tomar mate e correr eguada. Aí, para os meios de Quaraim, nos campos do Major Jordão, entrei uma vez numa correria macota. Foi logo depois da Guerra do Oribe. Havia como 10.000 baguais, entre éguas e potros orelhanos, cavalhada largada, reiúne marcada, que toda virou aragana nos pajonais. Os gados, que já eram muiariscos, viviam numa bolandina com as disparadas da bagualada. Pro caso, diz que é o negrinho do pastoreio que faz as disparadas dos cavalares. Isso é uma história comprida. Um belo dia, o major resolveu fazer uma limpa naquele bicharedo alçado e preparou-se com tempo. Desfrutou a novilhada que pôde, no verão, arreglou as suas contas e mandou avisar e convidar o vizindário para correr a bagualada no veranico de maio, que era para agarrar o bicharedo rachando de gordo e aguachado, pesadão e o tempo mais fresco para a cavalhada do serviço. Amigo, quando foi aos 3 dias da lua nova, a estância estava apinhada de gauchada, como uns 80 e tantos torenas, campeiraços distorcidos, domadores e boleadores de fama. Adelgaçava-se os fletes com água à meia costela, em qualquer lagoão e à soga. Cascos bem aparados, agarradeiras bem cavadas, endurecidas com uma untura de sebo de rim e carvão, aquentada com a ponta em brasa de um tição de goiabeira, cola curta, toso baixo, e a gauchada quase toda de empelo, uns de bombacha, outros de xiripá, muitos sem chapéu, muitos de lenço na cabeça, tudo em mangas de camisa e faca atravessada. O mais maula levava pelo menos 2 pares de bolas. 3 pares, isso era a rodo, e havia torena que chegava a levar 5, um na mão, os outros na cintura. E tudo boleadeiras muito bem feitas, de pedra pequena, porque você sabe que o cavalar tem osso mais quebradiço que a reis, e vai, se toma de mau jeito, um bolaço pesado, aí no mais já temos um avariado. Pois é, as 3 Marias retovadas a preceito, e as sogas macias para não cortar, e levava-se também uns quantos ligares. Você não sabe o que é um ligar? Não é só, não senhor, o couro de terneirote para fazer carona. É também uma tira de guasca, chata, assim de uma meia braça, com um furo de um lado e uma meia ponta do outro.
Conforme boleava um animal e ele caía, o campeiro chegava-se e passava-lhe o ligar em cima do garrão e apertava, acochava, à moda velha. Rom! Era mesmo como botar uma liga de mulher, com perdão da comparação. Você compreende, não? Ficava o nervo do garrão arrochado pelo ligar. Então o gaúcho desenredava as boleadeiras e assinalava, e mal isto, já o bagual se aprumava e levantava-se, bufando, puava para rufar. Mas qual? Saía em 3 pernas. E assim de seguida, em 2, 3, 8 ou mais, que cada corredor boleasse. Esses não podiam mais disparar, ficavam perneteando no meio do campo. Então a gurizada, os piás, arrelho, iam entropilhando os ligados, que depois cada dono separava pelo sinal feito. Era assim que, conforme ia correndo a iguada, cada gaúcho ia boleando o bagual que mais lhe agradava. Às vezes saíam 2 a um mesmo animal. Aí, o que primeiro lhe sentava as pedras era o dono. Mas também quanto porongo! Quantas vezes, depois de uma canseira, boleava-se e caía um potro lindaço, cogotudo e bem lançado, e ia-se ver, era um comilhudo, com cada dente como uma estaca, velho como o cerro do Batovi. Ou era um mancarrão de montaria, aporreado e coerudo, outras vezes ainda, enfim, havia sempre embaçadelas. Mas, como ia dizendo, quando a gente estava toda a cavalo e pronta, o estancieiro ou encarregado distribuía os ternos, que espalhavam-se a todos os rumos sobre as costas e rinconadas para fazer a tocada de lá desses fundos. E daí a pouco já se levantavam os primeiros rumores. A bagualada estranhava aqueles movimentos. Os colhudos começavam a relinchar, ajuntando, pastorejando as manadas. Os entropilhados, farejando, entreparavam-se arpistas. Outras pandilhas, de cola alçada, iam num trotão dançado, bufando, e já cerravam numa correria em redondo e depois riscavam campo fora. Lá adiante, o mesmo barulho. Noutro ponto, igual. De um rincão, numa trepada de coxilha, numa descida de canhada, rufando de uma restinga, os lotes de iguariços iam se encontrando, entreverando-se. Os campeiros vinham chegando e a gritos, a cachorro, a tiro, iam se tocando a bagualada de cada querência. De todos os lados cruzava-se a contradança que se encaminhava sobre uma linha já combinada. E aos poucos ia crescendo o rodeio movediço que engrossava, redemoinhava, espirrava, tornava a embolar-se e de repente fazia cabeça, fazia ponta e todo disparava, fazendo tremer a terra, roncando no ar como uma trovoada. Aí a gente entrava a manguear aos 2 lados e então é que começava, de verdade, o divertimento. Arrematava-se 3, 4, 5 fletes. Corria-se sem parar 6, 10, 12 léguas. E no fim estava-se folheiro. Barbaridade! Nem há nada como tomar mate e correr eguada. Amigo, aquele novelo não se desmanchava mais. Ao contrário, o que ia topando pela frente ou aos lados, de eguada, também corria e atirava-se, incorporando-se. Na culatra ia ficando uma estiva de potrilhos, de flacos, de aplastados, dos que rodavam, dos que se quebravam e até dos que morriam pisoteados por aquela massa cerrada de cascos. E em cancha direita ou fazendo voltas largas, não se respeitava sanga, banhado, tacuru, panela de caranguejo, nem buraco de tucutuco. Ia-se acamando as macegas, pisoteando cardais, esmigalhando as manchas de trevo e ia-se sempre a meia rédea. Aí é que era o lindo. Os fletes montados, alevianados, corriam, alçados no freio. Os tiros de bolas cruzavam-se nos ares, e aquilo era largar as 3 Marias sobre a paleta do escolhido e o bagual logo rodava num enleio das sogas. O gaúcho apeava, ligava, tirava as boleadeiras e já se bancava de novo para a nova nombrada. Isto quando era por divertir. Quando era para a tropa, o melhor
era reiunar os boleados. Isso era ligeiro. Com um talho de faca, por detrás, na raiz da orelha, esta caía para diante, sobre o olho. O sangue também ajudava, porque escorria e se empastava nas crinas. E podia ser potro cru e malevaço, que ali no mais dava o cacho. Podia fazer-se dele sinuelo. Quando era para a limpeza, então tocava-se a iguada sobre um apertado qualquer, sobre uma sanga bem funda, grota, manancial, sumidouro, e atirava-se aí para dentro para destroçar, para acabar. Atirava-se aí para dentro toda a bagualada que, do lance em que vinha, toda se afundava, amontoava, esmagava e morria, sem poder recuar, perdida pela sua própria brabeza, empurrada pelas peixadas dos que vinham, sarapantados, tocados de trás. E o resto que se desguaritava e que se podia ainda apanhar a laço e bolas, esse degolava-se. Dessa feita, nos campos do Major Jordão, matamos para mais de 6.000 baguais, e cada gaúcho, na despedida, foi tocando por diante a sua tropilita nova. Hoje, onde é que se faz disso? É verdade que há muita coisa boa, isso é verdade, mas ainda não há nada, como antigamente, tomar mate e correr eguada. Xô, mico, você veja, eu até choro. Ah, tempo! Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.